E aí, galerinha do segundo ano A, segundo ano B, ou segundo ano B, segundo ano A, tanto faz. Tudo bem com vocês? Olha, eu vou gravar mais, talvez 3 questões aqui importantes aqui pra gente poder mandar bem lá na prova, tá bom? Sobre espelho esférico, beleza? Aí eu coloquei aqui, talvez não coloquei um texto muito grande, mas dá para a gente extrair as informações mais importantes aqui. A distância entre um objeto e a sua imagem conjugada por um espelho esférico é de 3,6 metros. A distância entre o objeto está aqui, né? Ó, a distância entre o objeto e a sua imagem. Ele está dizendo que é 3,6 metros. A distância entre o objeto e a sua imagem por um espelho esférico é 3,6 metros. Vírgula. A sua imagem é 4 vezes a altura do objeto. Quando ele está falando que a imagem é 4 vezes a altura do objeto, ele está afirmando para nós que a imagem é maior do que o objeto. Ele está afirmando que é 4 vezes maior. Beleza? Ele está afirmando que a imagem é 4 vezes a altura do objeto. Qual é o tipo de espelho em que a imagem vai ser maior do que o objeto? Côncavo ou convexo? Vamos voltar no tempo um pouquinho. Quando o objeto está antes do centro, à esquerda do centro de curvatura, ou do raio de curvatura, como vai ser a imagem? Menor, invertida e real. Esse lado aqui é o real, esse lado aqui é o virtual. Agora, se o objeto estivesse sobre o centro, a imagem seria do mesmo tamanho do objeto, real e invertida. Beleza? Agora o terceiro caso. O terceiro caso é quando o objeto está entre o centro e o foco. Quando acontecer isso, a imagem vai ser maior do que o objeto. Então, toda vez que o objeto estiver entre o centro e o foco, a imagem vai ser maior, vai ser invertida e vai ser real. Opa, então qual será esse espelho? Côncavo. Beleza? Será um espelho côncavo. Beleza. Mas o que ele quer de nós? Ele quer saber qual é o raio de curvatura. Quando ele fala raio de curvatura, é esse Czinho. E tem alguns materiais que chamam de centro de curvatura. Ele quer saber o valor do centro de curvatura. Beleza. Vamos voltar no texto. A distância entre o objeto e a sua imagem conjugada por um espelho esférico é 3,6 metros. Ou seja, a distância do objeto até a imagem, 3,6 metros. Beleza, show de bola. E a sua imagem é 4 vezes a altura do objeto. A imagem é 4 vezes a altura do objeto. Então, ó, DI, distância da imagem, 4 vezes a distância do objeto. Beleza? A distância da imagem, a sua imagem é 4 vezes a altura ou a distância do objeto. Tá aqui, ó. DI, a distância da imagem,
é 4 vezes a distância do objeto. Beleza. Show. Voltando aqui, ó, ele disse que a imagem é 4 vezes, beleza? E quando o espelho, quando a imagem é invertida, o valor vai ser negativo, beleza? Quando a imagem é invertida, o valor vai ser negativo. A gente precisa guardar essa informação. Agora vejam comigo aqui, ó. A distância DI menos a distância DO vai dar esses 3,6 metros. A distância da imagem até o espelho menos a distância do objeto até o espelho vai dar 3,6 metros. Beleza. Mas o DI, a distância da imagem é 4 vezes o objeto. Então, aonde tiver DI, distância da imagem, é 4 vezes a distância do objeto. Então, no lugar do DI, eu coloquei 4 vezes a distância do objeto, menos o DO, que é, quem é o DO? A distância do objeto até o espelho. Essa diferença vai dar 3,6. 4DO, 4 vezes a distância do objeto, menos 1 vez a distância do objeto, vai dar 3 vezes a distância do objeto, igual a 3,6. Tudo que eu estou multiplicando, eu vou voltar dividindo. Eu ouvi vocês falarem isso aí. Então, a distância do objeto, 1,2 metros. Beleza. A distância do objeto, 1,2 metros. Opa, estamos caminhando. Beleza. Mas e a distância da imagem? Não é 4 vezes a distância do objeto? Está lá no texto, a distância da imagem. A sua imagem é 4 vezes a distância do objeto. Então, eu vou pegar o que eu achei da distância do objeto e vou substituir aqui, ó. DI é 4 vezes a distância do objeto. DI é 4 vezes 1,2. Então, quanto que eu achei de DI? A distância da imagem até o espelho, 4,8. E a distância do espelho, do objeto até o espelho, 1,2. Beleza. De posse disso, eu vou lá na equação de Gauss. Vou lá na equação de Gauss. Distância do objeto é a mesma coisa que P. E a distância da imagem é a mesma coisa que P', como a gente já estava acostumado. Então eu peguei, ó, 1 sobre o foco, igual a 1 sobre o P, que é a distância do objeto até o espelho, 1,2. E qual foi a distância do espelho, da imagem até o espelho? 4,8. Beleza, então ficou assim, ó. Vou tirar o MMC entre 1,2 e 4,8, vai dar 4,8, não vai? 4,8 dividido por 1,2 vai dar 4. 4,8 dividido por 4,8 vai dar 1. Aí eu volto multiplicando. 1 sobre F, 1 sobre a distância focal. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. 1 sobre F, igual a 5 sobre 4,8. Vou multiplicar cruzado. Vou voltar dividindo. Vou achar a minha distância focal. Distância focal, 0,96. Ah, beleza. A minha distância focal até o espelho, 0,96. Como é que eu vou achar a medida do raio de curvatura, ou o centro de curvatura? Se eu tenho a distância focal, eu multiplico por 2, para eu achar o raio de curvatura. O raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. A distância focal achamos 0,96. 2 vezes 0,96 vai dar 1,92. Achamos aí o centro de curvatura ou o raio de curvatura desse espelho. Beleza? Volta o vídeo, vai pausando, vai tentando entender com calma, com paciência, que vai dar certo.
Voltando um pouquinho. Distância do objeto até o espelho é o P, que a gente já está acostumado a trabalhar. Distância da imagem até o espelho é o P', que a gente já está acostumado a trabalhar. Beleza? Só que aqui tem uma paradinha. Ele diz para nós que a imagem é 4 vezes a altura do objeto. A imagem é 4 vezes a altura do objeto. Beleza. Por isso que eu botei 4 vezes a imagem, 4 vezes o DO. O DI é 4 vezes o DO. Beleza? Pausa o vídeo, vai voltando com calma, com paciência, vai dar certo, beleza? Abraços! E aí, galerinha do segundo ano, mais uma videoaula para vocês, para a gente poder mandar bem naquela prova de segunda-feira. Segunda-feira é o dia da melhor, é o dia da física. Vamos que vamos, ó. Um objeto com 20 centímetros de altura. Ó, um objeto tem 20 centímetros de altura. Ó, um objeto tem 20 centímetros de altura e se encontra diante de um espelho convexo. Espelho convexo. Beleza? Um espelho convexo. Ele se encontra diante de um espelho convexo. A 60 centímetros do vértice. Ele se encontra, o objeto se encontra a 60 centímetros do vértice. Beleza? Ó, um objeto com 20 centímetros de altura, ele se encontra a 60 centímetros do vértice, cuja distância focal é de 40 centímetros. Olha quantas informações ele está dando. E que a imagem da vela, é uma vela, né? Essa vela, ela vai se reduzindo 0,05 centímetros a cada minuto. A cada minuto a vela reduz 0,05 centímetros. E ele quer saber quanto tempo vai levar para essa vela se apagar. Ou seja, ela se derreter completamente. Beleza? Então vamos lá. Ó, ele deu a distância focal, então ele deu o valor de F. Beleza? 40 centímetros. Toda vez que o espelho for convexo, o foco, a distância focal vai ser negativa. Toda vez que o espelho for convexo, a distância focal vai ser negativa. Então, antes do 1 sobre F, vai ter um sinalzinho de menos. Beleza? Tem que guardar as informações, hein? Beleza? E ele deu para nós que esse espelho está a 60 centímetros do vértice. Quem é essa informação? É a distância do objeto até o espelho. É o P. Então ele deu para nós, ó, a distância focal, 40 centímetros. Ele deu para nós o Pzinho, que é a distância do objeto até o espelho. Pzinho ou distância do objeto, tanto faz. P ou distância do objeto, P ou DO é a mesma coisa. Ele deu. E a gente precisa achar o P'. Quem é o P'? P' é a mesma coisa que a distância da imagem até o espelho. A distância da imagem até o espelho. Então vamos lá, ó. Se o espelho é convexo, o foco vai ser negativo. Então vai ficar menos 1 sobre 40. No lugar do F eu botei menos 40. Opa, quem é esse P? É a distância do objeto até o espelho, que pode ser chamado de DO, que é 60, mais 1 sobre P', que o P' nada mais é do que a distância da imagem até o espelho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou isolar o P'. Então ficou, ó, 1 sobre P', que é a distância de quem?
da imagem até o espelho. E eu passei para o outro lado 1 sobre 60. Então ficou menos 1 sobre 40, menos 1 sobre 60. Vou ter que tirar o MMC, professor, entre 40 e 60? Sim. O MMC entre 40 e 60 deu 120. Então eu peguei 120, dividi por 40 e encontrei 3. Ó. E peguei 120, dividi por 60 e encontrei 2. Aí o que eu fiz? Ó, voltei multiplicando. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. E coloquei o novo denominador. Não é mais 40 nem 60, que o MMC, o resultado do MMC é o novo denominador. 1 sobre pelinha. Quem é o pelinha? A distância da imagem até o espelho. Vai ser igual a menos 5 sobre 120. Multipliquei cruzado. Menos 5 vezes pelinha, menos 5 pelinha, igual a 120. Voltei dividindo. Ah, encontrei o pelinha. Nada mais é do que a distância da imagem até o espelho. Beleza. Menos 24 centímetros. Show de bola. Ah, tá. Encontrei o pelinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou na fórmula do aumento linear, que é pelinha sobre P, ou seja, distância da imagem até o espelho sobre a distância do objeto até o espelho é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto. Vou preencher essas informações e vou multiplicar cruzado. O pelinha nós achamos, menos 24. O P é a distância do objeto até o espelho, nós já tínhamos, 60. E quem é o 20? É a altura do objeto, ele deu no começo do problema, o objeto com 20 centímetros de altura, que seria a vela. Vou multiplicar cruzado. 60, HI, que seria 60, a altura da imagem, igual a menos 24 vezes 20. Voltei dividindo, botei os 60 para baixo, cortei os zeros, menos 2 vezes 24 vai dar menos 48, dividido por 6, menos 8. Professor, quem é esse menos 8? Esse menos 8 seria a altura da imagem. Beleza, eu vou pegar a altura da imagem, a altura da vela, e vou dividir por 0,05, que é o quanto a vela reduz a cada minuto. Ó. Peguei a altura da imagem sobre a redução da vela a cada minuto. A cada minuto ela reduz 0,05 centímetros. Então peguei 8. Professor, por que você não pegou menos 8? Porque aqui, quando eu chego aqui para encontrar o tempo que a vela vai levar para derreter completamente, eu pego o valor absoluto da altura da imagem. Eu já não pego mais o valor negativo. Então eu vou dividir 8, que é a altura da imagem, sobre o quanto ela reduz, o quanto a vela reduz a cada minuto, 0,05 centímetros. Professor, por que virou 800 sobre 5? Porque eu andei 2 vezes para a direita. Quando eu andei 2 vezes para a direita, eu multipliquei por 100, virou 5. Vou andar 2 vezes para a direita, a partir do 8, 1, 2. Coloquei 2 zeros, então ficou 800 sobre 5. O resultado, 160 minutos. Depois de 160 minutos, a vela vai derreter completamente. Voltem esse vídeo, vejam com calma, tá? Precisei, já que ele deu o foco e a distância do objeto até a imagem, até o espelho, eu tive como encontrar o pelinha. Encontrei a medida do pelinha, que é a medida da imagem até o espelho, fui na fórmula do aumento linear. Pelinha sobre P, ou seja, a distância da imagem até o espelho sobre o objeto até o espelho, é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto. Multipliquei cruzado,
achei a altura da imagem, menos 8. Beleza, menos 8 centímetros. Aí, para eu descobrir quanto tempo que a vela vai demorar para derreter, eu peguei a altura da imagem que eu achei aqui, só que eu peguei o valor absoluto dela. Eu não peguei o valor negativo, eu peguei o valor absoluto dela, como se fosse um módulo. E dividi pela redução da vela a cada minuto, que é 0,05 centímetros. Dividi um pelo outro, encontrei 160 minutos. Gente, não dá mole. Procura rever esse vídeo, procura tentar fazer, pausa o vídeo, volta, tenta. Me viu na escola, não tô entendendo, professor? Eu converso com você um pouquinho, não dê bobeira, a prova está chegando. Valeu, beleza? Abraços!